Nos nossos estúdios, uma entrevista sobre a pesquisa realizada pelo CNJ, que constatou que 43% dos jovens que cumprem medidas socioeducativas são reincidentes. E mais, saiba o que muda com o novo sistema do ponto eletrônico. O programa TV OAB está só começando. Um dado que preocupa. Segundo pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça e divulgada na imprensa, 4 em cada 10 crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação são reincidentes. Sobre este assunto, vamos conversar com a advogada Luzinete Lima. Uma reportagem da Folha de São Paulo divulgou um relatório do CNJ, onde 43% dos jovens que cumprem medidas socioeducativas em estabelecimentos com restrição de liberdade são reincidentes. Para tratar do assunto, nós vamos conversar com a doutora Luzinete Lima, que é vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, doutora, que tipo de medidas são essas e como elas acontecem? Bom, antes de falarmos dessas medidas de restrição de liberdade, vamos abrir um parênteses e colocar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dispõe que é obrigação do Estado, da sociedade e da família garantir a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. O Estatuto traz também essa medida socioeducativa e restritiva de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ela garante que essas medidas serão aplicadas com proteção integral da criança e do adolescente. Outra coisa, a medida restritiva de liberdade, ela só é aplicada em última instância, ou seja, em último caso, naqueles casos mais graves, que a infração é mais grave. Então, doutora, a que se atribui a ineficácia dessas medidas, já que a intenção delas é reeducar e tornar esses adolescentes da sociedade de uma maneira ressocializada? As instituições, elas geralmente são superlotadas. Capacidade geralmente está no dobro, até no triplo da capacidade. Falta um acompanhamento psicopedagógico desses jovens internados. Falta uma assistência à saúde. Não há médico, muitas vezes enfermeira ou um gabinete odontológico. Muitas vezes os métodos aplicados dentro dessa instituição, pelas pessoas que são responsáveis por essa, digamos, educação desses jovens que estão internados, é deficiente. Há o uso de violência, há o uso de medicamentos psicotrópicos como forma de, como poderia se dizer, de controlar esses jovens que estão lá. Então a gente vê que dessa forma, em resumo, não é, da maneira como está aí, as instituições elas não são eficientes. Como é que é a realidade das medidas corretivas aos jovens e adolescentes aqui no Piauí? No Piauí a realidade não é diferente. Falta estrutura física, há denúncias de maus tratos, há denúncia de violência. Então, claro que nacionalmente a gente tem denúncias mais graves, como caso de abuso sexual, como caso de homicídio dentro das instituições. Aqui não se tem denúncias tão graves, mas também enfrenta sérios problemas. Para o Piauí, que soluções poderiam evitar essa reincidência desses jovens? Seria um trabalho conjunto. Sociedade, Estado, família. Família primeiro porque é a base, seria um trabalho preventivo. Se tem uma boa formação familiar, é claro que nós vamos ter muito menos infração, menos jovem nesse caminho. A sociedade também tem a sua parcela de culpa. Por quê? Porque a sociedade trocou os valores morais, éticos, sociais pelos valores materiais. Então nós temos jovens praticamente alienados. E o Estado, ele poderia investir em políticas públicas, mas investir de maneira séria, organizada, em conjunto. Porque o que nós temos é o seguinte, o Estado não investe, e quando investe, investe de forma deficiente. Investir em educação também é um trabalho preventivo. Nós vemos o nosso Estado, nós estamos com o Estado e município parado, em greve, né? Esse ano não houve aula ainda.
Então, tudo isso são meios que poderiam levar, não só reprimir, mas também prevenir que infrações fossem cometidas, que esses jovens chegassem a essas instituições e, chegando lá, investir nessas instituições, mas com um trabalho sério, com pessoas competentes, com funcionários habilitados, que muitos dos funcionários que trabalham lá não têm a mínima habilitação. Nem para trabalhar com adultos, imagine com o jovem, que é um público todo especial, né? Doutora, além de reincidentes, esses jovens vão ser adultos infratores, não é isso? Com certeza. Nós estamos jogando na sociedade pessoas capazes de serem inseridas no mercado de trabalho, de ter uma família, de ter estrutura. Se essas instituições trabalham de forma deficiente, nós teremos um delinquente maior e que cometerá crimes muito mais graves. Tá certo. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. No próximo bloco, o novo Código Florestal volta a ser pauta na Câmara dos Deputados. Conheça a opinião de especialistas. Na última terça-feira, 22 advogados e 44 novos estagiários prestaram compromisso no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. O presidente Sigifrói Moreno Filho e outros diretores da instituição fizeram a entrega da carteira de identidade profissional, além da carteira e guia da Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí aos compromissandos. Começaram a valer as novas regras para as empresas que usam o ponto eletrônico. A medida visa proteger os trabalhadores contra fraudes na jornada de trabalho. O funcionário chega à loja e, com a digital ou com crachá, registra sua entrada na empresa. Logo, recebe um comprovante impresso mostrando o dia e a hora do registro. Eu acho bem rápido, prático e bem seguro também, porque se eu, por exemplo, se eu chegar e constar que eu não bati o ponto, eu tenho meu papelzinho comprovando que eu bati o ponto na hora certa de entrar e sair. Na semana passada, começou a valer o novo sistema do ponto eletrônico. Segundo portaria número 1510 do Ministério do Trabalho, toda empresa com mais de 10 funcionários deverá ter um ponto eletrônico que emita boletos registrando a entrada e saída dos funcionários. A medida tem como objetivo evitar fraudes, mas a novidade trouxe preocupação por parte dos trabalhadores e também dos empresários, como explica esse advogado especialista em direito trabalhista. Para aquelas empresas que têm mais de 10 funcionários e aqueles funcionários que têm que ter o registro de ponto, a diferença grande nessa portaria é que agora, além de você digitar o horário do ponto ou da forma colocando a digital lá no aparelho ou mesmo digitando uma senha, ele vai emitir um boleto para você, um pequeno pedaço de papel, para que o trabalhador guarde isso, para que se um dia houver necessidade de cobrar horas extras, ele vai ter essa documentação em suas mãos para entrar com a ação. Gerente de uma loja de construção, Francisco Farias, conta que a empresa já possui o sistema há mais de um ano. Para ele, apesar dos custos, o ponto eletrônico traz benefícios para empresários e funcionários. A máquina por si só já é uma despesa extra, mas os benefícios que essa máquina traz, sem dúvida nenhuma, cobre todas as despesas. E na hora que tiver algum problema, no nosso caso, que nossas máquinas ainda estão na garantia, nós temos assistência técnica, de modo que essa reclamação com relação à despesa não existe, só benefício. O novo Código Florestal voltou a ser pauta na Câmara dos Deputados. A expectativa é que ele seja votado ainda este mês. O assunto é de extrema importância para toda a população. Vamos saber o que especialistas falam sobre o tema. O meio ambiente deve ganhar mais um aliado. O novo Código Florestal deve ser votado ainda este ano na Câmara dos Deputados. O projeto de lei foi proposto em 1999. Agora, depois de algumas adequações e análise das normas, o projeto deve finalmente ganhar validade normativa. Com essa mudança do Código Florestal,
nós que nos preocupamos com o meio ambiente e preservar esse meio ambiente, nós estamos muito preocupados, porque é uma mudança desastrosa. Ela tem uma redução muito grande e essa redução ela vai contribuir para o desmatamento e isso vai prejudicar muito o meio ambiente, além de também facilitar a vida daqueles que ao longo dos tempos degradaram o meio ambiente, ou seja, a anistia daquelas pessoas que já vinham desrespeitando o meio ambiente. Por outro lado, penaliza aquelas pessoas que vinham cuidando do meio ambiente, tinham suas propriedades, mas respeitando toda uma legislação ambiental. O advogado Adriano Holanda ressaltou que a proposta de reforma do Código Florestal trará anistia aos irregulares e não haverá benefícios aparentes aos que estão regulares quanto ao Código já vigente. Aqui no Piauí, você tem, e aí separando novamente em dois blocos, o bloco daqueles que vinham agindo de maneira irregular, que vinham atendendo à legislação do atual Código Florestal e mais ainda a legislação estadual. Por que tem essa diferença? Porque a legislação nacional, o Código Florestal atual, ele prevê uma área de reserva legal no Piauí de 20%, sendo que a legislação estadual prevê uma reserva legal de 30%. Então, hoje, o agricultor piauiense que vem agindo de maneira irregular, ele tem que deixar 30% do seu imóvel, excluída a área de preservação permanente, tem que deixar 30% do seu imóvel a título de reserva legal. Então, para esse agricultor, o Código Florestal não vai trazer grandes mudanças. Agora, para o agricultor que vinha agindo de maneira irregular, para quem fez desmatamento irregular, principalmente até junho de 2008, que foi a data do decreto que eu falei, esse sim vai ser beneficiado, porque vai ter que fazer, todos os agricultores vão ter que fazer o chamado CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Mas para quem vinha agindo de maneira irregular, vai conseguir continuar trabalhando nas áreas já consolidadas e fazer uma adequação ou outra, mas nada que venha a regredir, na concepção deles, ao atual Código Florestal. É possível que o novo Código Florestal seja aprovado no momento em que o país faz desmatamentos para os investimentos que devem suprir as necessidades da Copa do Mundo, que acontece no Brasil em 2014. Você sabe como proceder em casos de estelionato? Qual a responsabilidade dos bancos e dos usuários nestes casos? Entenda. Estelionato é quando alguém comete algo ilícito apropriando-se do nome de outrem. Em casos como na clonagem de cartões, este crime é o mais frequente. Mas será que você sabe como proceder quando seus dados pessoais são utilizados de maneira prejudicial? Para o comerciante Manuel Pereira, as compras na internet são a principal fonte para a ação desses criminosos. Para a pessoa pedir assim para mim, chegar, Manuel, desconta esse cheque para mim. Se eu não conhecer a pessoa ou o cheque, eu não desconto. Para botar nominal para mim, ou então eu vou passar o dinheiro na tua conta. Se eu não conhecer a pessoa que vai fazer o depósito na minha conta, ou que pediu para alguém, eu não aceito. Para evitar esse problema, porque pode no futuro, cara, não, vou passar o dinheiro na tua conta através de hack, aí vai me envolver, sem eu ter nada a ver com a coisa. O auxiliar administrativo Jefferson Laércio toma precauções na hora de comprar. Ocorrendo esse fato, porque também tem meio de você evitar, né? Não dar seus dados para qualquer um e coisas desse tipo. Mas ocorrendo esse fato, sei lá, eu iria para o Procon. Primeira ação eu iria para o Procon. Porque assim, eu acho que se alguém clona um cartão e compra, ele teria que clonar junto à minha identidade. Porque a identidade a gente entrega para fazer compra no cartão. O advogado Roberto Jorge explica alguns cuidados que o consumidor deve tomar para não ser vítima de estelionato. Ele pode procurar a instituição para comunicar o fato, o sumiço do seu cartão, bem como se dirigir a uma delegacia a fim de que seja feito um boletim de ocorrência. A partir deste boletim ele vai até a agência bancária, comunica o extravio e qualquer operação realizada será cancelada. Caso já tenha sido efetuado algum saque por terceiro ou alguma compra, essa compra ela passa a ser cancelada e o dinheiro passa a ser ressarcido ao consumidor. Se for em algum estabelecimento físico, no caso a pessoa se dirigiu, ele compara a assinatura. É sabido que quando você efetua uma compra no cartão, você deve assinar aquele recibo. Caso seja feito por internet,
ele deve fornecer todo o meio necessário, comunicando, por exemplo, que o cartão já tinha sido subtraído naquela época da realização das compras e comunicar, no caso, a instituição financeira. Caso ela continue cobrando por essas compras, ela pode se munir de todos os materiais juntados e ingressar via judicial, a fim de que não esteja esse prejuízo, nem muito menos seja lesado. A OAB Piauí vai inaugurar mais 2 salas dos advogados em fóruns de maior movimentação processual do Estado. No dia 20 de abril, o presidente Sigifrói Moreno Filho e uma comitiva da Ordem vão entregar os espaços nas cidades de Paulistana e Jaicós, localizadas no sudeste do Piauí. Por hoje é só. Lembrando que para participar do programa é só enviar sugestões para o e-mail tvoabpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter @OABPi ou no Facebook OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras.